nós estamos celebrando o culto de missões. Nós temos a liberdade de nominar os cultos, né? Mas todo culto é culto da palavra de Deus. E a maior missão que a igreja tem é de pregar o Evangelho. Se você está na igreja e não fala para aquele que ainda não conhece Jesus do amor do Evangelho, tem alguma coisa errada. Você deve rever os seus conceitos, que a nossa maior missão aqui nessa terra é falar do Evangelho, do amor de Deus. Foi colocado ali as fotos dos nossos irmãos missionários. Eu quero lembrar a igreja, não foi o pastor que mandou eu dizer não, tá? Eu senti no meu coração. Queria lembrar a igreja que existem 3 famílias nossas, da nossa igreja, que estão no campo. Nós tínhamos 2 famílias, a Vânia e o Henry, na Venezuela, Joãozinho, Rossana e seus 3 filhos aqui na África. Agora nós temos mais uma família que está se preparando para ser enviada, que é a Denise, Diamantino e a Noemi. Então nós temos a responsabilidade de manter essas famílias e dar o que é de melhor, né? Não podemos deixar os nossos irmãos passar necessidade. Graças a Deus nunca aconteceu isso aqui. Nossa igreja, como bem é sabido, é uma das igrejas que mais honra os missionários, e é bem conhecida por causa disso. Nós temos que continuar abençoando a obra missionária. Como dizia o querido pastor Francisco, que não está mais entre nós, ele dizia que missão não se colabora, missão se faz. Então, trazendo essas palavras, verificando essa palavra do nosso irmão Francisco, então nós temos que fazer missão. Se você não pode ir, nem eu, no momento, nós devemos contribuir com essa obra tão maravilhosa que é a obra de evangelização. E dentro desse clima de missões, de evangelismo, eu queria que você abrisse sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 9. Lucas 10, do versículo 5 ao versículo 9. O título para a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos é o seguinte: as casas que Jesus entrou. Nós vamos falar de algumas casas que Jesus entrou. O que aconteceu quando Jesus entrou nessas casas? Jesus, como mestre missionário, né? Ele nos ensina algumas coisas importantes nas nossas visitas para pregar o Evangelho. Lucas 10, 5 a 9 diz assim: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja convosco. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei no que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o Rei de Deus. Então essa aqui é a recomendação de Jesus, é um ensinamento, é uma determinação que ele deixou para os discípulos, que eles deveriam ir de casa em casa e impetrar uma bênção assim que chegasse na casa e permanecesse naquela casa, usufruísse do que tivesse naquela casa. Se fosse uma casa humilde, eles não poderiam reclamar, poderiam buscar ali tivesse. Se fosse um pãozinho, uns peixinhos secos, comeriam aquilo ali, estariam assim satisfeitos. E não somente isso, mas Jesus deu uma ordem para eles e os investiu de uma autoridade, e eles deveriam curar os enfermos que ali estivessem e também anunciar o reino de Deus. Mas o maior exemplo que Jesus deu, além das suas palavras, a sua recomendação, a sua determinação, foram as suas próprias atitudes, né? Nós vamos ver aqui algumas casas em que Jesus entrou. E no Novo Testamento relata algumas casas que Jesus entrou e algumas coisas que aconteceram ali. A primeira casa que
que eu quero trazer para os irmãos. Inclusive foi o lugar onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Foi a casa do casamento lá em Caná. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, lá no versículo 1 ao 11. Jesus ainda não havia se manifestado como Filho de Deus, né? Não havia feito nenhum milagre ainda. Embora algumas tradições erroneamente digam que Jesus fazia milagre quando era criança. Uma certa vez até um passarinho morreu e ele pegou e ressuscitou o passarinho. Mas isso é tudo história, né? Isso não tem relato bíblico nenhum, isso aí é uma tradição, né? Trazendo confusão até para nós. Mas o primeiro milagre que Jesus faz está registrado aqui no Evangelho de João. A família de Jesus havia sido convidada para estar nesse casamento, assim como alguns discípulos. Mas Jesus chegando ali nesse casamento, você conhece bem a história, no melhor da festa, acabou o vinho. E o vinho representava alegria, representava, até porque não dizia a prosperidade daqueles noivos que estavam ali se preparando para o casamento, né, para uma vida a dois. E é interessante que nessa festa, Jesus, ele assume 3 papéis. O primeiro papel que Jesus assume ao chegar nessa festa, ao adentrar as portas desta casa, o primeiro papel é de convidado. Ele foi convidado, mas no decorrer da festa, Jesus vai assumindo alguns outros papéis. Assim que Maria percebe que o vinho acabou, procura Jesus e diz: meu filho, o vinho acabou. Jesus, até de uma forma, até para alguns, uma forma até parece grotesca, mas não foi. Jesus responde: mãe, isso não é problema nosso, o casamento não é meu, né? Quem está casando é que deve resolver esse problema. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ainda não é chegada a minha hora, o problema não é nosso. Mas é interessante que os papéis de Jesus, agora o papel agora de Jesus inverte, de convidado, Jesus passa a ser um provedor. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que se está faltando um vinho lá na tua casa, se está faltando mais aquele romance que havia antigamente, aquele romance do princípio do casamento, Jesus deve ser convidado para a sua vida, para a sua família. Você deve convidar Jesus para adentrar as portas da sua casa, porque Ele quer transformar aquela vida sem sabor, aquela vida sem gosto, em algo de muito sabor. E a Bíblia diz que Jesus, então, assumindo essa responsabilidade lá no casamento, Maria parece que percebe e diz logo para os empregados: diz, olha, fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus manda que recolha-se alguns vasos que estavam ali, que era utilizado para uma purificação, e transforma aquela água que tinha um significado completamente contrário, tira aquelas águas das portas, aquela água da porta, e transforma em vinho. Eu fico pensando, por que Jesus não usou aqueles mesmos vasos, né, que haviam sido utilizados para multiplicar o vinho? É que Jesus gosta, irmãos, de fazer coisas novas. Ele quer fazer coisa nova na sua vida. Ele não quer pegar aquilo que você já conhece, aquela vida que você já tem levado, parece que caminhos que você tem tomado parece não deram certo. Jesus quer fazer coisas novas na sua vida. E muitas vezes o Senhor usa através de coisas que a gente nem imagina. Quem diria Jesus usar uma água que era utilizada para lavar as mãos para entrar numa festa? Mas é assim que o Senhor faz. Jesus passa de convidado, depois para provedor, e no final ele é o anfitrião da festa, ao ponto de próprio mestre de sala dizer: olha, mas que vinho é esse que serviram no final? Eu quero dizer para vocês que eu estou acostumado a servir banquetes, e todos aqueles que fazem festa primeiro colocam o vinho melhor, e com o passar do tempo eles colocam o pior, porque já está todo mundo cheio, já tomaram umazinha, já não sei mais diferença nenhuma do primeiro e do segundo. Mas aqui eu estou vendo que o melhor ficou para o final. Mas Jesus é assim mesmo, Ele quer transformar aquilo que está ruim em coisa melhor, aquilo que parece que não tem mais solução. Jesus vai transformar no melhor, e Ele vai usar de uma forma louca que você nem imagina, aquilo de uma forma impensável. É a forma que Jesus vai fazer, e Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Convida Jesus para entrar na sua casa, a casa de Caná. Outra casa que Jesus entrou é a casa de Pedro. Lucas 4, 38 e 39. Quando Jesus entra na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, ele percebe que houve um movimento, e de repente
chega até ele o conhecimento de que a sogra de Pedro está enferma, está com febre. Jesus vai, toma ela pelas mãos e cura ela daquela enfermidade. O que a gente aprende? Jesus, quando entra na casa de Pedro, Jesus levou cura. Quando Jesus entra na nossa casa, foi falado, o pastor já fez uma oração aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estavam enfermas, mas o Senhor já curou, porque onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, porque Ele é Deus. Nós não somos religiosos, seguidores de uma religião morta, que não é dinâmica, mas nós somos seguidores deste Evangelho vivo de Jesus Cristo, e que quando a gente ouve essa palavra, alguma coisa move dentro de nós, e a gente não consegue mais ficar parado, não consegue ficar estático, alguma coisa move, nós choramos, nós nos alegramos, aquelas coisas ruins que nós estávamos trazendo de lá de fora para a igreja, a gente deixa lá para fora, a gente, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele tira da nossa mente, tira do nosso coração, e a gente sai daqui leve. O Senhor cura aqueles que o convidam para entrar na sua casa, assim como curou ali na casa de Pedro. Mas quais são os tipos de cura que Jesus quer trazer para o nosso lado? Será que é somente a cura do corpo? Não. Nós vivemos numa sociedade em que o mal do século é a chamada depressão. A gente tem mais conhecimento dela agora, mas a depressão é algo antigo. A gente percebe que até um profeta na Bíblia demonstrou sinais de depressão. O profeta Elias, ele achava que já tinha feito tudo, e tudo aquilo que ele tinha feito para a obra de Deus não havia revertido em bênção nenhuma, e ele então resolveu se esconder no monte de Deus. Ele não se escondeu em qualquer lugar, ele se escondeu lá no monte Sinai, e se escondeu lá para ser esquecido naquele lugar. Quando Deus tira dali, diz: rapaz, não sobrou só você não, ainda tem 7.000 aí que eu deixei reservado, que não se dobraram diante de Baal, nem beijaram o pé da estátua. E a depressão é uma doença que às vezes entra no nosso lado. Recentemente, uma pessoa próxima de nós passou por isso da depressão, e essa pessoa é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que não parava em casa, mas de repente foi trancado no quarto, não tomava mais banho, não fazia mais barba, parou de comer. Resultado, teve que entrar num tratamento rigoroso com aquele remédio de tarja preta. Mas a esposa desse rapaz, confiante que era no Senhor, não desistiu. Foi para o hospital, participou dos momentos difíceis, mas entregou a vida dele nas mãos do Senhor, e hoje ele está curado para a glória do Senhor. Jesus cura, não é só doente do corpo, mas também cura a doença da mente, cura também as doenças, aquelas doenças psíquicas, psicológicas, psiquiátricas, porque o Senhor ele tem poder para isso. Jesus também cura os maus hábitos, Jesus cura os vícios. Existem muitas famílias que sofrem porque, e desculpe até dizer, são até frequentadores da igreja, mas existem algumas pessoas que estão na igreja e ainda mantêm alguns hábitos, alguns vícios, e com esses hábitos e vícios, que às vezes a esposa sofre em casa, mas não fala nada, ou o marido sofre por causa dos vícios, pode ser o filho da esposa, do marido, mas o Senhor precisa entrar com providência na sua vida. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa, porque quando Jesus entra, irmãos, Ele cura todos esses vícios. São doenças que precisam ser curadas, são doenças da mente. Vive aquela vidinha de aparência e parece que está tudo bem, mas você precisa de cura. Há solução sim para esse problema, há solução para esses desvios que você tem. Mas você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa. Ah, mas pastor, Jesus já entrou na minha casa, já entrou na tua casa, agora precisa entrar na vida dele ou dela. Entregue ele nas mãos de Jesus. O Senhor cura. Outra casa que Jesus entrou foi a casa de Cafarnaum. Esse milagre de Jesus foi um dos mais engraçados, pode-se dizer até interessantes. E está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 17 a 24. Foi aquele paralítico
que estava todo entrevado numa maca, numa cama, e dá a entender que aqui poderia ser até a casa de Jesus, que tinha lá em Cafarnaum, né? Parece que é pelo que está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 1. A casa estava toda apinhada de gente que não dava para se mexer. Como é que vai se entrar com um doente se faz uma maca, uma cama? Aí 4 homens tiveram a sábia ideia de levar pelo telhado. Aí começaram a cavar o teto, porque lá, aquelas casas da Palestina não precisa ter um telhado como os nossos, porque lá praticamente não chove, né? Então os telhados eram feitos assim de barro, terra batida. Então eles cavaram. Eu fico imaginando a cena, Jesus lá embaixo, dentro da casa, ensinando, e começando a cair um pedaço de caco de barro na cabeça dele, no meio das... Jesus olhando, mas como Jesus é Deus, ele sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco abre-se um clarão e Jesus continua ensinando como se nada estivesse acontecendo. E no meio daquele ensinamento, uma rapaziada, acontecendo, aparece aqui, camarada todo entrevado, não é? E Jesus olha para ele e diz: moço, perdoados estão os teus pecados. Ora, o rapaz foi perdoado os pecados, mas continuou tudo entravado. Aí alguns fariseus que estavam ali disseram: quem é esse camarada aí que tem poder para perdoar o pecado? Pensaram no ciclo, né? Perdoar o pecado, quem é que esse é Deus? Jesus olha, porque Jesus conhece todas as coisas, olha bem nos olhos deles e diz assim: por que pensais assim no vosso coração? O que é mais fácil dizer para vocês: perdoados estão os vossos pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Eu digo: mano, levanta, toma a tua cama e anda. De repente eu levantou, pegou a maca, fui. Irmãos, onde Jesus entra a restauração. Se está precisando de restauração na tua casa, Jesus vai entrar. Irmão, pastor, eu tenho olhado para a esquerda, tenho olhado para a direita, já fui no local A, B, C, D, E. Mas vem cá, você já olhou para todos os lados, mas você se esqueceu de olhar para cima. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Certa vez o salmista disse: eleva meus olhos para os montes. Quem sabe eram os montes, lá os problemas que ele estava se referindo. De onde me virá o socorro? Ele olhou e estava cercado pelas montanhas. Quem sabe se fosse lá em Jerusalém, aqueles montes, Monte Sião e outros montes que estão aqui em Jerusalém. De onde me virá o socorro? Mas daqui a pouco, um grito de fé, ele olha para o céu e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu querido, há restauração em Cristo na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua casa. Outra casa que Jesus entrou foi a casa de Levi. Lucas 5, 29 a 32. Na casa de Levi, Jesus levou perdão. E toda a casa que Jesus entrava, ele levava alguma coisa. Levou cura, levou restauração, levou providência. Agora Jesus leva perdão. Sabe quem era Levi? Depois Jesus mudou o nome dele para Mateus. Mateus escreveu no Evangelho de Mateus. Ele era coletor de impostos, ele era um publicano, a pessoa mais odiada pelos judeus. Com certeza ele extorquia dos pobres, ele pegava dinheiro mais do que devia. Ele trabalhava para o Império Romano e arrecadava assim. O Império pedia 2, ele queria: olha, quero 4. Se pedia 8, se disse 8, eu quero 16. Era assim que funcionava, porque eles eram odiados. Mas Levi teve um encontro com Jesus. E quando alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida tem que mudar. Levi então deu um banquete para Jesus. E naquele banquete começou a conversar com Jesus e começou a prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. E uma vez mais, aqueles que estavam de fora começaram a questionar a índole de Jesus, dizendo para os discípulos: vem cá, o mestre de vocês come com pecadores e com cobradores de impostos? Jesus pega e diz assim: olha, o médico não vem para aqueles que estão bem de saúde, o médico existe para aqueles que estão doentes. O que a gente aprende com isso, irmãos? Existe, às vezes na nossa vida, nós já aceitamos a Jesus, já recebemos o perdão do Senhor,
Mas infelizmente existem pessoas que estão à nossa volta que não conseguem entender o trabalho que o Senhor está fazendo na nossa vida, o que já fez. Pessoas que não conseguem nos perdoar, pais que não conseguem perdoar os seus filhos, irmão que não perdoa o seu irmão. Existem pessoas que numa festa são a alegria da festa, mas quando ouvem falar o nome da mãe ou do pai, tem até um xilique. Deus me livre, guarde, não faz esse nome aqui na minha casa. Pessoas que vivem amarguradas, que não têm a graça de perdoar a quem tem ofendido. Mas assim como Jesus trouxe perdão para Levi, eu quero dizer que há perdão para a sua casa também. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas há perdão. Outra casa que Jesus entrou foi a casa de Simão. Lucas capítulo 7, 36 em diante. A Bíblia fala de uma mulher que entrou numa festa que estava sendo dada por Simão para os seus amigos. E essa mulher pega e entra. Você conhece a história. E ela pega um perfume caro e em lágrimas derrama nos pés de Jesus. E naquele desespero, quem sabe no desabafo dela, toda aquela angústia, aquela amargura que ela sentia, ela pega e derrama nos pés de Jesus e não pensa duas vezes em soltar o cabelo e pegar e enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Mas isso foi muito forte para aqueles avaliadores que estavam do lado de fora. Mais uma vez Jesus foi questionado: mas vocês não realmente profeta saberia que essa mulher é uma pecadora? Como é que pode uma mulher dessa, um homem desse que se diz santo, deixar uma prostituta passar a mão nos pés dele? Que negócio é esse? Como é, né, irmãos? Essas pessoas que não tiveram encontro com Jesus, pessoas que são pessoas doentes, às vezes estão até na igreja, mas são pessoas que são adoecidas, elas não conseguem ver bondade, só veem maldade nas bondades, elas não conseguem ver uma pessoa realmente que foi transformada, elas não conseguem ver uma pessoa amargurada, mas toda a sua visão sempre é uma visão distorcida, uma visão discriminatória. Jesus, mais uma vez, repreende aquela atitude daqueles que estavam vendo e faz uma pergunta para o que eu havia convidado: vem cá, Simão, posso te perguntar uma coisa? Pois não, mestre. Um homem tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros, outro devia 50, e esses dois não tendo como pagar, ele perdoou os dois. Qual desses dois vai amar mais ao Senhor a qual eles deviam? Ah, Senhor, claro que é aquele que devia mais, que devia 500. Pois é, Simão, cheguei na tua casa, você não me jogou a aguinha no pé, que é comum você fazer, as pessoas fazerem assim, para receber os visitantes. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, está chorando nos pés. Você não me beijou, Simão? Não me deu nem um ósculo. Mas essa mulher também não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça, Simão, que deveria ser uma obrigação tua. E essa mulher ungiu com um perfume caríssimo. Eu quero chamar a tua atenção para uma simples frasezinha que Jesus disse para Simão. Ele disse: Simão, vês essa mulher? Simão não estava vendo a mulher. Simão via sempre uma pecadora. Simão via sempre alguém como alvo de uma discriminação. Simão era incapaz de enxergar naquela pecadora alguém carente de amor, de respeito, de consideração, mas ele sempre via uma pecadora. Mas Jesus tira esse foco e Jesus tira todos esses adjetivos ruins que essa mulher tinha, descobre ela de todas essas palavras ruins que ela tem ouvido utilizar por toda a sua vida, essa discriminação. E aparece a mulher. Jesus diz: Simão, tira todo esse adjetivo ruim que você sempre viu nessa mulher. Vê agora, você consegue enxergar essa mulher? Você consegue enxergar essa alma carente? Você consegue enxergar essa alma sedenta que tem sofrido tanto, se tornou uma prostituta porque nunca encontrou alguém que a amasse verdadeiramente?
E nós caímos no mesmo erro, irmãos, quando em nome de uma religiosidade nós nos afastamos de pessoas simplesmente pelo fato que elas carregam sobre si um adjetivo. É um drogado, é uma ex, é um ex, e com isso a gente vai se afastando, quando o Evangelho manda nós nos aproximarmos, mas nós nos colocamos no pedestal de fariseu. É muito mais fácil ser um discriminador do que um provedor. É muito mais fácil expulsar do que dar o ombro para chorar junto, não é? Mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho que aproxima a gente. Você se lembra daquele homem caído no meio do caminho que Jesus falou que vinha de Jerusalém para Jericó? Você se lembra? Os religiosos passaram de lado, mas quem não tinha nada a ver se aproximou. Não só se aproximou, desceu da cavalgadura, curou as feridas, botou no ombro, levou o hotel, pagou o preço. Irmãos, o Evangelho é isso, irmãos. Se eu não estou vivendo isso, eu sou um Simão fariseu. Eu não consigo enxergar a mulher, eu só vejo a pecadora. Eu não consigo enxergar um adolescente carente, mas eu vejo o aborrecente. Eu não consigo ver a jovem que por um momento de descuido se perdeu na casa do Senhor, mas eu vejo uma vadia. Mas o Evangelho não ensina assim. Jesus olha para a mulher e fala: mulher, a tua fé te salvou. O que está precisando na tua casa? É de unção. A mulher foi levar unção para Jesus, mas saiu ungida pela graça. Aleluia. Aí tem mais casa para falar que não vai dar para tempo de falar de toda essa casa. Tem uma casa que Jesus não entrou, mas a palavra dele entrou. Como é que pode isso? A Bíblia fala em Mateus 8, 5 a 10, Cafarnaum novamente. Jesus chega lá e vem um grupo de anciãos junto com o centurião. Dá para entender assim. E esse centurião era um homem muito bom. O centurião, ele tomava conta de 100 soldados. O regimento romano era composto de uma legião de 6.000 homens e 10 grupos de 600. E esses 600 eram divididos em grupos de 100. Quem tomava conta do grupo de 100 era o centurião, né? O centurião que tomava conta de 100 soldados. Esse centurião, ele tinha um empregado, um escravo. Geralmente um empregado, o centurião era um escravo, que ele gostava muito, só que ele estava paralítico e terrivelmente atormentado. Ele era paralítico e endemoniado, dá para entender assim, e estava na casa dele. E esse centurião era um homem que havia sido investido de autoridade do Império Romano, e a Bíblia diz que ele chegou para Jesus, deve ter chegado como um soldado: com licença, Senhor, o Senhor é o Senhor Jesus? Eu sou o centurião fulano de tal. Eu tenho um empregado que eu gosto muito. O senhor precisar, eu precisaria que o senhor curasse o meu empregado, porque eu amo muito ele. Jesus pegou ele e disse: vamos lá. Não, Senhor, eu sou indigno de que tu entres na minha casa. Eu sei que tu és um homem de autoridade, porque eu também sou. Eu digo para os meus soldados: vá, e ele vai. Digo para o outro: volta, e ele volta. Digo para o outro: suba, ele sobe. Então desce, ele desce. Porque eu sou investido de autoridade. Eu sei que tu és um homem de autoridade. Basta uma palavra e o meu servo sarará. Meu Deus do céu! Está dando tremedeira. Basta uma palavra. Jesus olhou para ele e disse: oxi, Abraão, nem em Israel eu vi uma fé desta. Moço, centurião, seja feito conforme a tua palavra.
E a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, o rapaz estava curado. Ele não entrou, mas a palavra entrou. Ah, Senhor, não dá para entrar no Senhor, Jesus. Não tem espaço para Jesus entrar. Não tem espaço para a palavra, não tem espaço para igreja na minha casa. Tudo bem, pode não ter espaço para a igreja. Alguém pode ser até proibido de ter vida dentro de casa, que a gente já sabe, alguns crentes se convertem, às vezes até o marido ainda que não conhece, né? É proibido Bíblia aqui, não quero mais Bíblia aqui não. Quem manda aqui sou eu. Tudo bem, deixa, não tem problema, a Bíblia não entra não. Mas a palavra de Deus não tem como segurar a palavra. A palavra entra. A palavra. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de um camarada desse, ele não gostava de Bíblia, não gostava de palavra, e ele foi evangelizado no folhetinho, pastor Melo. E ele recebeu o irmão que era vizinho dele. Negócio de Bíblia. Ah, tá bom, pegou para não fazer desfeita. Quando o irmão virou as costas, ele pegou, rasgou, ele viu um pedacinho e jogou para cima. Só que quando ele jogou para cima, Ezequiel, um pedacinho do folheto caiu dentro do bolso. Um pedacinho assim. Ele foi trabalhar, quando voltou, tirou as coisas para tomar banho do bolso. Quando ele meteu a mão no bolso, não sei se tinha caneta, alguma moedinha, alguma coisa, aí veio aqui, Germana, veio aquele pedacinho escrito assim: Jesus disse. Jesus disse. Tomou banho, está tomando banho e está lá. E Jesus disse. Foi jantar, bota a comida, mulher. Jesus disse. E Jesus disse, meu Deus do céu. Foi ver televisão. E Jesus disse. Que coisa. Foi dormir. E Jesus disse. Meu Deus! Ficou perturbado. Sabe o que ele fez? 2 da manhã, foi na casa do irmão que estava lá do lado. Vem cá, aconteceu isso. Onde eu vou? Aí Jesus disse. Me conta, o que Jesus disse? Quem Jesus disse? Olha o leque que abriu. Tu quer saber o que Jesus disse? Basta uma palavra. É só uma palavra. Não precisa mais nada. Eu quero encerrar aqui. O tempo não nos permite. Nós tínhamos mais umas 40 casas aqui. Mas a casa mais importante é a sua, que Jesus vai entrar hoje. Basta uma palavra. Acelera uma palavra. O que você está precisando nessa noite? É cura. Basta uma palavra. Reconheça o poder que está investido na pessoa de Jesus. Quando Jesus pegou na mãozinha da sogra de Pedro, não era só um personagem bíblico, Jesus. Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu fico imaginando o Criador de todas as coisas pegando na mãozinha daquela mulher que estava com uma simples febre. A febre teve que botar em retirada. A senhora aguenta. O que você está precisando? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O que está faltando na tua casa, hein? Ninguém consegue enxergar você como você é, mas sempre te acusam pelas coisas do passado. Mas Jesus te conhece, Ele te aceita do jeito que você é. O que você está precisando? Tem cura para você hoje aqui, tem perdão para você, tem providência, tem transformação, tem unção para você aqui hoje, nesta noite. Se você precisa de uma oração, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar minhas mãos sobre a sua vida. Eu tenho certeza que algo novo vai acontecer. É uma palavra, Fátima. É uma palavra. É uma palavra. É uma palavra.
Escuta, aqui tem palavra. Eu não precisa inventar muita coisa não, é só falar a palavra do jeito que ela é. A palavra. O que você está precisando? Ó, Jesus está fazendo missão na sua casa hoje. Ele entrou lá. Quem sabe tem algumas coisas desorganizadas ali, Jesus vai botar em ordem hoje. Alguns problemas alguns vícios, alguns costumes, maus hábitos, Jesus vai curar hoje você. Fica tranquilo que Jesus é gente boa e não vai te machucar. Ele vai fazer o bem para você. Senhor, não fala na minha casa não, que eu não sou digno. Às vezes você não se acha nem digno de vir para a igreja. O que eu vou fazer lá? Mas a palavra entrou na tua casa hoje. E a palavra para você é o seguinte, ó. Jesus manda dizer que eu te amo como nunca ninguém te amou. Eu quero te tomar nos braços, curar as suas feridas e cuidar de você como nunca ninguém cuidou antes. Sabe por quê? Porque eu sou Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela penetra lugares que nós não podemos penetrar, Senhor. Eu te louvo pelas vidas que estão aqui à frente. Eu não conheço o histórico de ninguém aqui. Eu não sei o que eles precisam, Pai. Mas o teu Espírito Santo conhece cada uma delas. Pai, eu te peço que eu traga restauração para casas que estão precisando de restauração. Eu peço que tu tragas cura, tragas perdão para quem não sabe perdoar. Traga unção, Pai. Aqueles que têm sido discriminados, ó Deus, os próprios pais não conseguem enxergar como filho, mas como algo desprezível. Mas tu nesta noite chama de filho e de filha. Pai, em nome de Jesus. Cura mentes aqui nessa noite. Problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, neuroses, Pai. Em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem viver em paz no seu próprio lar, ó Deus, que a partir deste momento, ó Senhor, elas possam receber a tua paz. Porque eles são aqui, são filhos da paz. Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda a depressão destas vidas. Se tem alguém que está aqui tomando remédio para dormir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a partir de hoje vai dormir sem remédio e vai dormir bem. Eu te peço e te agradeço pela visita que tu fizeste na nossa casa. Como é bom quando Jesus entra na nossa casa. Eu te louvo, Senhor, e que Mutuá continue sendo um celeiro, um manancial da tua palavra. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Tem alguém aqui na frente que está aceitando a Jesus como Salvador? Tem alguém que está voltando para a casa do Pai aqui hoje? Tem alguém? Que Deus abençoe e leve a sua bênção. E não se esqueça que Jesus te ama. Jesus não te vê como os outros te veem. Os outros te veem como pecador e pecadora. Jesus te vê como um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que muito ama. Pastor, obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos, encerrando esta reunião, agradecer a todos que aqui estiveram conosco.
Orestes, Deus abençoe o seu retorno. Josué, Deus abençoe. E a todos. Nossa irmã depois de São Luís do Maranhão vem a carta para a gente, na secretaria. E a todos, Deus abençoe. Será que nós podemos cantar? Ó Senhor, Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia e a proclamar o nome bom de Jesus, ó meu doce Jesus, verdadeiro Rei. Jesus, sempre louvarei de coração. Despede o teu povo na tua paz. Oh, despede o teu povo na tua paz. Depois de teres falado conosco, operaste aqui nesta noite, nós retornaremos ao nosso lar, alegres, alimentados, fortalecidos, porque tu nos visitastes. Dá-nos uma semana abençoada. É o que te pedimos humildemente, no nome de Jesus. Jesus, nosso E assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e consoladoras promessas do Santo Espírito sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus disse comigo: Amém. A paz do Senhor para todos. Cumprimentos aos outros com a paz do Senhor. Ao CD da nossa irmã da portaria. Olha, tem um CD da irmã Márcia lá na portaria. Adquira o